Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo está muito próximo de se sagrar campeão estadual da temporada 2025. Venceu ontem o Paysandu por 3-2, a análise completa desse jogo está aqui no histórico do canal, mas a proposta do vídeo de hoje é falar mais um pouquinho do Remo e do que ele precisa fazer pro domingo erguer essa taça. Então eu vou dar minha opinião aqui. Como sempre, vocês deixem a opinião de vocês nos comentários. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e a proposta do canal é analisar o futebol paraense. Aqui sempre estamos fazendo vídeo de análise tanto do Paysandu quanto do Clube do Remo. Gostando do conteúdo? Se inscreva no canal, deixe um comentário, acione as notificações, é bem importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Clube do Remo para o domingo. Como eu disse, amigos, eu deixei aqui o análise completa de Clube do Remo 3, Paysandu 2, houve bastante discussão a respeito do pênalti, lá eu deixei minha opinião. Vocês podem comentar à vontade, muita gente até meio exaltada, não gosta dessa questão de arbitragem, cada um acho que tem sua opinião, deixei minha opinião, vocês olhem lá a minha opinião sobre isso, mas aqui nesse vídeo eu vou falar sobre o Clube do Remo, o que eu acho que o Clube do Remo pode melhorar e pode manter para esse jogo contra a equipe do Paysandu. O Remo é favorito para essa final, é favorito para esse segundo confronto. Eu já tinha feito um vídeo prévio de análise aqui, falando que, antes do primeiro jogo, falando que o Remo já era favorito. E quando eu digo favorito, não é porque vai ganhar fácil, vai ser campeão fácil, vai golear o Paysandu. Não, nada disso. Estamos tratando de um clássico, de um repá. É muito difícil, são jogos muito duros. Mas pelo que vinha apresentando o Clube do Remo e pelo nível tanto técnico como anímico também do Leão, superior ao Paysandu, eu colocava o Remo como favorito. Como agora esse favoritismo acaba aumentado, porque fora o nível técnico que o Remo está apresentando melhor que o Paysandu, fora o nível anímico que também é maior do que o do Paysandu, o Remo joga por um empate. É lógico que não vai entrar para empatar, não pode entrar para empatar, a gente vai debater isso aqui. Mas o Remo é sim favorito, mas precisa jogar a bola. A diferença, para mim, é uma diferença clara que ficou ontem dos dois times. Que é o quê? O Remo é um time mais técnico. É um Remo, quando tem a bola, ele sabe o que faz. Cometeu alguns erros, como o erro do Pavani. Querendo ou não, sua opinião se foi pênalti ou não foi pênalti. Mas ele erra feio naquele lance. Ele perde a bola no setor de campo que não poderia perder. Ele perdeu a bola para um atacante pesado que é o Benítez. Não foi um atacante veloz. Então, ele erra e esse erro ressurge com o Paysandu para a partida. Mas a diferença é, o Remo é um time técnico, um time mais técnico que o Paysandu. O meio-campo do Remo sabe trabalhar mais a bola. O Remo, com a bola nos pés, ele consegue trabalhar melhor que o Paysandu. O Paysandu, que teve muito ontem, eu vou fazer depois um vídeo, lógico, falando do Paysandu. O Paysandu que teve muito ontem é o quê? Força de vontade. Foi garra, foi uma disposição, não ia muito na técnica, então era uma bola longa, para uma correria, para tentar fazer um abafa, uma falta que era no meio campo, o Paysandu já cruzava a bola para a área, porque tinha essa dificuldade de sair jogando, o meio campo mais complicado, que o meio campo do Clube do Remo para mim é superior. Então foi o Paysandu o quê? Que conseguiu chegar aos gols pela falha do Clube do Remo e pela força de vontade dos seus jogadores. Então o que o Remo, ao meu ver, precisa fazer? Precisa esquecer que joga por empate, jogar com inteligência, mas esquecer a princípio joga por empate, sabe que tem um time mais técnico, sabe que as individualidades hoje do Clube do Remo estão melhores que as individualidades do Paysandu. Isso é óbvio. Então o ataque está funcionando melhor. A lateral esquerda, por exemplo, sabe, foi o melhor jogador ontem de campo. Em comparação, o Heverson Paysandu foi um dos piores. Então as individualidades do Clube do Remo estão funcionando. Então é o Clube do Remo saber que tecnicamente nesse momento é superior, continuar trabalhando bem a bola, como foi a jogada do primeiro gol do Clube do Remo. O Clube do Remo ele trabalhou muito bem a bola para fazer o primeiro gol e não cometer erros capitais como cometeu no primeiro tempo. No segundo tempo da partida de ontem, o Paysandu ele tentava atacar, mas sem tanta qualidade como em alguns lances ele conseguiu ter certa qualidade no primeiro tempo, e o Remo foi melhor na segunda etapa. Por quê? O Remo soube trabalhar bem a bola. Então é um time que hoje sabe trabalhar bem a bola, de um time que vai jogar mais com a inspiração, com a força de vontade para tentar superar os obstáculos e o momento vivido, que não é bom, 10 jogos sem vencer da equipe do Paysandu. Então se o Remo conseguir manter esse nível de jogo, já vai ter um desfalque importante, né? Já falando do desfalque,
que é o Jaderson. Já é um desfalque importante para o clube do Remo. Ele não vai atuar. Então vamos ver quem vai ser o seu substituto. Provavelmente vai ser o Pedro Castro. Então vai ser um outro jogador que pode trabalhar bem a bola. Ele não vai tanto ataque como vai o Jaderson. Então vamos ver como é que o Daniel Paulista ele pode armar essa equipe do Remo. Mas eu acho que não vai ter segredo em relação a isso. Caio Vinícius, Pedro Castro e Pavani no meio campo. O Remo tem um problema em relação à volância do Caio Vinícius. Ele não consegue sair para o jogo. Ele sai para o jogo com baixa qualidade. Ele erra muito passe. Praticamente todos os passes de 3 metros para frente, para cima, de uma bola para frente, ele erra o passe. Então o Caio Vinícius não pode começar essa transição ofensiva. Seria começar quem? Com Pedro Castro ou com Pavani? A princípio com Pedro Castro. Só que será que o Pedro Castro tem a mesma qualidade do Jaderson para sair jogando? Então isso é uma questão que o Daniel Paulista precisa observar. Vai encarar um adversário que vai jogar o tudo ou nada. É o tudo ou nada, porque o Paysandu precisa reverter a situação, precisa vencer o jogo, e o clube do Remo já mostrou capacidade de contra-atacar com qualidade. Eu não acharia ruim se o clube do Remo deixasse a bola com o Paysandu, para o Paysandu que tem uma deficiência para criar jogadas, às vezes até consegue criar jogadas, mas tem uma deficiência para finalizar as suas jogadas, ter a bola, tentar criar algo no desespero e o clube do Remo, num contra-ataque, tentar resolver a eliminatória. O que o Remo não pode fazer é cometer o erro que cometeu no final do primeiro tempo, ao sofrer aqueles 2 gols, não tirando o mérito do Paysandu, porque ia para o intervalo com 2-0, ia para o intervalo com uma vantagem boa, uma vantagem que se difícil o Paysandu reverter, porque o nível anímico do Remo era muito superior, e o Remo poderia praticamente ter liquidado essa final já no primeiro jogo. Acabou com 3-2, é apenas um gol de diferença, então tá tudo em aberto. Só que o Remo tem que ter uma proposta de jogo interessante, tem que ser inteligente ao jogar, e eu acho que é isso. É continuar trabalhando bem a bola, se defender bem, como defendeu bem na segunda etapa, que o Remo defensivamente na segunda etapa não cometeu praticamente erros, se defendeu bem, e contra-atacar, porque tem jogadores para isso. Tem o Pedro Rocha na esquerda, tem o Janderson, que na verdade entre esse Pedro Rocha e Janderson nos últimos 2 jogos, o Janderson para mim até tem jogado melhor que o Pedro Rocha. Tem o centroavante que não vive o bom momento, o Viseu não vive o bom momento, aí é questão de opinião, muita gente, eu sei que eu concordo quando as pessoas falam, mas se ele volta para marcar, ele marca a saída de bola, ele incomoda o zagueiro, ok, mas centroavante, para ganhar um salário de, sei lá, na casa dos 100 mil, que praticamente esse salário dele deve ser o que saiu na imprensa, esse salário, tem que fazer gol, gente. O Viseu não foi contratado com um salário desse para ajudar na marcação, para incomodar zagueiro, para sair pro jogo, para marcar saída de bola. Não, ele foi contratado para fazer gol. É lógico, e o centroavante tem que fazer gol. Tá? Não adianta. A gente reclama muito, os torcedores não reclamam muito do Gabriel Jesus na Copa. Não faz gol, o que adianta marcar? Sair para marcar lateral, para ajudar na função tática, se não faz gol. É a mesma coisa do Viseu, né? Serve para um, serve para outro, lógico, patamares diferentes, mas serve para o Viseu, que o Viseu realmente não vem bem. Não vem bem, não vem contribuindo bem. Eu não sei se o Ítalo hoje seria também uma solução para centroavante, enfim, mas essa seria também uma outra discussão. Então é um clube do Remo que eu não veria com maus olhos se desse a bola para o Paysandu tentar sair jogando, desde que tivesse a arma do contra-ataque, desde que conseguisse trabalhar bem a bola quando tivesse ela, com intensidade e com qualidade. É um clube do Remo que vai para o empate, para o segundo jogo da final, vai pegar um adversário desesperado, porque essa final o Paysandu entra muito mais pressionado que o clube do Remo. O clube do Remo, caso perder a final, lógico, vai ser ruim, vai causar uma ferida, mas a Série B tá bem, tá aí pela frente, ninguém vai cair, acho que o Daniel Paulista fica, não vejo demissão no caso do Daniel Paulista. Já o Paysandu, 10 jogos sem vencer, zona de rebaixamento. Se não vencer o clube do Remo e ser campeão, creio que o Luizinho também não fica, ou seja, a equipe adversária, o rival, ele vai muito mais pressionado que o clube do Remo, que se tiver inteligência de conseguir trabalhar a bola, trabalhar bem os laterais, o Sávio foi muito bem no jogo, o sistema defensivo bem armado e ter a arma do contra-ataque, explorando o desespero do Paysandu, que vai ter que encontrar uma qualidade de jogo superior que não teve, principalmente na segunda etapa do primeiro jogo. Como eu falei aqui, o primeiro tempo eu acho que o Paysandu até foi melhor nessa questão de ânimo, de tentar partir para cima de algum jeito, de criar algumas oportunidades. O Paysandu foi melhor, só que no segundo tempo o Remo foi melhor que o Paysandu e controlou bem a partida, e fez o gol da vitória de falta. O Remo, ele larga, lógico,
na frente para essa disputa. Eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham do Clube do Remo sobre esse jogo, como é que vocês acham que o Clube do Remo deve entrar em campo, como é que deve ser a atitude do Clube do Remo. Lembrando que o Leão não vai ter o Jadson, é um desfalque importante, mas o Remo hoje tem mais qualidade como time, o Remo joga mais como time do que o Paysandu joga como time. No próximo vídeo vamos falar do Paysandu, do que o Paysandu precisa. É isso, um abraço e até o próximo.